Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Narradas, aproveite a história. Era início da primavera, o sol de março começava a esquentar e o dia estava ficando um pouco mais longo. Olivia adorava esta época do ano. A alma da menina palpitava na expectativa de algo inesperado, mágico e maravilhoso. Mas naquela noite ela voltou para casa de péssimo humor. Pela manhã, Olivia perdeu a bolsa com todo o dinheiro e foi reprovada no exame de filosofia. E além de tudo, alguns motoristas descuidados passaram e jogaram lama em sua jaqueta branca como a neve. Olivia saiu do metrô deprimida. A vida estava fervendo ao seu redor e todos estavam correndo para algum lugar. Uma senhora perto da passagem subterrânea estava vendendo um buquê de flores amarelas brilhantes da primavera em galhos finos pareciam incrivelmente suaves contra o silêncio, descongelando a neve como se um raio de sol tão esperado estivesse rompendo o céu sombrio. Olivia olhou as flores e não percebeu como ela pisou na grade do asfalto bueiro a menina. Sacudiu o pé e quebrou o calcanhar. Caramba, o dia já estava ruim o suficiente e... Agora esta Olivia pensou frustrada o que ocorre hoje. Eu gostaria que acabasse. As lágrimas rolaram por suas bochechas, sentindo pena de si mesma. Ela lentamente caminhou até o ponto de ônibus, sentiu um pouco de frio e puxou o cachecol de lã para cima. Caramba, um resfriado é tudo que eu preciso agora, ela disse para si mesma. Felizmente no ônibus, ela se sentou ao lado do janela e olhou para as ruas sombrias. Já estava escuro fora da cidade. As luzes e os faróis dos carros piscaram. A garota os observou e sentiu suas pálpebras se fechando. Parecia que ela iria cair em um sono profundo em um momento. De repente Olivia sentiu alguém acariciá-la no ombro. Ela não prestou atenção a princípio, pois pensou que era algum passageiro que tinha acidentalmente a tocou, mas logo aconteceu de novo. Olivia se virou com desgosto. Ela era bem educada e geralmente se levantava ao ver uma pessoa mais velha e oferecia-lhe um assento. Mas hoje Olivia se sentiu mal e a última coisa que ela queria era ficar parada em um ônibus lotado. Ela tinha certeza que alguém a chamaria de jovem javali que se atreve a sentar enquanto os idosos estão de pé. No entanto, para surpresa da garota, um jovem com um buquê de mimosas batia em seu ombro. Por favor, perdoe-me por incomodá-lo. Vejo que você está muito cansado. Mas me pareceu que você precisa de uma carga de energia positiva e otimismo agora. O estranho sorriu. Não sei o que te aconteceu, mas tenho a certeza que o fim deste dia pode ser consertado, pelo menos. Espero que sim. Por favor, aceite meu humilde presente. Esses adoráveis flores exigem que você me dê seu sorriso encantador. Em troca, o homem entregou a Olivia um buquê que ele provavelmente comprado perto do metrô. Foi muito inesperado e emocionante. Foi muito mais agradável do que se ela tivesse sido repreendida como ela esperava. Obrigado, mas você não deveria. Olivia respondeu que a menina adivinhou que ele comprou essas flores não para ela. E ela tinha certeza de que era errado aceitar presentes de estranhos, embora esse estranho fosse muito bonito. Por que você não gosta dessas flores? Sim, não são orquídeas ou rosas, mas as mimosas também são incrivelmente bonitas, disse o generoso e sorridente passageiro. Olivia se sentiu muito incomodada, pensou que ele pensaria que ela não estava satisfeita com um buquê tão modesto e queria algo exótico e mais caro, mas não foi o caso. O homem era sincero e ela não queria ofendê-lo ou recusá-lo, especialmente na frente de muitos curiosos passageiros que assistiam sem tato à cena, como se estivessem assistindo a algum reality show na TV. Eu deveria aceitar o presente de um pensamento. Afinal, o cara queria fazer alguma coisa bom para animar o triste estranho em um mundo cheio de indiferença para com os outros. Tais ações são extremamente raras. Obrigado. Olivia Cid sorriu e pegou o buquê. Houve uma pausa estranha. Ela não sabia o que fazer para virar as costas e continuar olhando pela janela ou continuar a conversa de alguma forma. Seus 20 anos, Olivia não tinha muita experiência em namorar e interagir com homens e ela não tinha ideia de como se comportar em tal situações. Meu nome é Luiz, o cara se apresentou, e acho que você e eu somos vizinhos. Como? Na medida do possível em uma cidade grande. O que te faz pensar que? Ela perguntou. É simples, o último ponto de ônibus está quase chegando e não há muitas opções. Ela não pôde deixar de perguntar quem eram as flores para minha mãe. Luiz respondeu. Às vezes eu dou flores para ela sem motivo, só para agradá-la, mas tudo bem se eu der flores para ela. Amanhã talvez você deva dar essas flores para sua mãe, ela disse, entregando a mimosa de volta para ele. Não, o jovem protestou. Essas flores querem estar com você.
Oh, realmente Olivia sorriu. Eles te falaram isso? Sim, eles me falaram. Eles sussurraram para mim quando entramos no ônibus e vimos seus olhos tristes. Eu não resisti à vontade deles. Olivia achou a engenhosidade do menino muito divertida, quis dizer algo, mas não disse. Tenho tempo e aqui está a minha paragem. Luiz de repente exclamou e desejando-lhe um bom noite desceu do ônibus. É isso, Olivia pensou consigo mesma. Não haverá continuação da história, ele apenas fez um belo presente e sumiu. Ela esperava que Lewis a acompanhasse até em casa e então pediu seu número de telefone. Ela pensou que ele ligaria para ela e perguntaria ela em um encontro, mas ele nem perguntou o nome dela, ele simplesmente se derreteu na noite de março como última neve. Por um lado, era agradável que houvesse pessoas tão altruístas que poderia fazer uma coisa tão boa sem pedir nada em troca, mas por outro lado Olivia era um pouco desapontada. Talvez ele não gostasse de mim. Ela pensou que talvez Olivia parecesse arrogante, chata ou ingrato. Que dia terrível ao lado da garota. Quando ela se aproximava da entrada de seu prédio na manhã seguinte, Olivia acordou com febre. O médico a diagnosticou com uma crise aguda, infecção respiratória, e disse para ela ficar em casa e iniciar o tratamento. Ela passou quase uma semana em casa. A mimosa em sua mesa de cabeceira começou a desaparecer lentamente durante esse tempo, mas Olivia não queria jogá-la fora. As flores amarelas a lembravam do estranho misterioso e a associavam com surpresa e serenidade, um agradável e presente inesperados encontros casuais que ela estava tão ansiosa para repetir. Logo Olivia se recuperou e voltou para ela. Estudos. Enquanto isso, a primavera já estava aqui. A neve quase derreteu e foi ficando muito quente e ensolarado naquela noite. Olivia correu para casa. Ela estava em alto astral. Antes de tudo, hoje foi o primeiro dia em que ela vestiu seu novo casaco de primavera que ficou escondido no armário por tanto tempo e foi esperando por um clima mais quente. Segundo ela, finalmente passou no exame de filosofia. E mesmo o fato de o ônibus estar atrasado e ela ter que esperar do lado de fora não estragou a beleza da jovem estudante. Humor. Eu gostaria de ter uma linda boina francesa, de um pensamento que o vento ainda está frio e ela só tem recentemente recuperada. Acho que deveria ter te dado um chapéu hoje, alguém disse atrás dela. Se o ônibus tivesse atrasado mais 10 minutos eu teria tempo de correr para o shopping e comprar. Olivia reconheceu imediatamente a voz agradável. Era Luiz. Ele estava escondendo o nariz vermelho na gola de seu suéter e ela poderia dizer que ele também estava congelando esperando por um ônibus atrasado. Boa noite, Olivia exclamou. E então ela se repreendeu por cumprimentar o menino com muita alegria, mas ela estava muito feliz em vê-lo. De novo Luiz estava parado ali com um sorriso largo. Não te vejo faz um tempo, pensei. Você se mudou para algum lugar? Ele disse que não te vi no ônibus na semana passada. Não me mudei para lugar nenhum. Fiquei doente na semana passada. Ela não disse nada sério. Espero que Luiz tenha dito gentilmente. Apenas um resfriado típico, ela respondeu e depois acrescentou covardemente: pelo jeito que meu nome é Olivia. Não tive tempo de me apresentar da última vez. Você sumiu tão de repente. Mas você provavelmente não quer saber meu nome. Você está errado, o jovem disse. Queria saber seu nome. Todos esses dias tenho me culpado por não ter perguntado seu nome. Embora seja compreensível, fiquei confuso. Nunca vi uma garota tão bonita no transporte público antes. Se o ônibus não vier em 5 minutos eu chamo um táxi e além disso eu vou descobrir seu endereço. Olivia riu sem graça. Luiz sorriu alegremente e então disse: sou um estudante universitário e trabalho meio período escrevendo trabalhos e redações. Eu não ganho tanto, mas dá para algumas corridas de táxi e um buquê de flores. Uau! A Olivia ficou surpresa. E quanto custa pedir uma redação sua? Depende de quem é. Cliente, para uma garota charmosa como você é grátis. Luiz, foi muito legal. Olivia se sentiu muito envergonhada. Ela corou. Ela estava com medo de olhar diretamente para ele e ela o fez discretamente para ele não olhar. Observe. Enquanto Luiz estava olhando pela esquina esperando ver um busto lá, a garota estava olhando para Luiz. Elegante jaqueta, pernas longas, chapéu elegante, cabelo castanho. Olivia até viu a toupeira Charmin quase imperceptível acima do lábio superior de Luiz e a incrível cor de seus olhos, não apenas marrom, mas como um chá forte de Linden com mel. O ônibus finalmente chegou. O ônibus estava superlotado e a multidão de passageiros pressionava Olivia e Luiz um contra o outro. Ele é tão alto e cheira bem. A menina pensou que o casal ficou calado. Era
Desconfortável conversando no meio da multidão, Olivia estava animada e tremendo por estar tão perto de Luiz que ela desejava que esse passeio nunca termina, mas a parada dele estava se aproximando. Você não está saindo. Ela ficou surpresa quando ele não se mexeu. Não, o homem respondeu. Para ser sincero, espero que me deixe acompanhá-lo até em casa. Preciso muito do seu número de telefone. Mas em tamanha multidão que eu simplesmente não consigo tirar meu telefone da mochila para adicionar seu número. Francamente falando, não quero perder você por mais uma semana e ter que esperar no ponto de ônibus. Olivia abaixou seu hit para que Luiz não notaria seu sorriso. Ela estava muito contente que ele a estava encantando cada vez mais. As palavras de Luiz soaram insistentes, mas discretas. Ele era engraçado e doce, não adiantava recusar, e ela não queria que Luiz conduzisse gentilmente seu novo amigo através da multidão e ajudou a descer os degraus do ponto de ônibus. Eles caminharam vagarosamente em direção ao prédio dela, contando um ao outro sobre eles mesmos. Sou estudante de direito, vou me formar logo e aí eu quero ser advogado. Luiz. Se qualquer pessoa em uma situação de vida difícil pode precisar de um advogado, essa profissão é procurada, mas é difícil. Nosso professor fala que advogado é como um boxeador, não em termos de forma física, mas no fato de que a quadra é sempre um luta, que é muito interessante. Ainda estou no meu 3º ano, vou ser um gerente certificado. Mas ainda está muito longe, Olivia respondeu. Eles conversaram o caminho todo e agora eles estavam parados em frente ao prédio de Olivia. Luiz tirou o telefone da mochila e olhou para seu novo amigo com expectativa. Ela sorriu e disse seu número de telefone. Foi um prazer conhecê-la, Olivia. Com certeza te enviarei uma mensagem hoje. Luiz prometeu e disse adeus. Bem, lá vamos nós de novo. A mesma história. Olivia estava chateada subindo as escadas para seu apartamento. Ela tinha certeza que a situação exigia seu primeiro beijo, mas ele acabou de sair de novo e agora apenas uma incerteza opressiva. Na manhã seguinte, o telefone de Olivia vibrou. Ele recebeu uma ligação de um número desconhecido. Bom dia, sou eu, Luiz. Ela ouviu. O que você acha do teatro? Oi, sim, eu amo teatro, mas faz muito tempo que não vou lá. Ela disse, a última vez que fui ao teatro foi no colegial. Bem, então é hora de consertar. Luiz disse rindo, te espero amanhã às 17 horas perto do seu prédio. Olivia estava muito nervosa enquanto se preparava para seu primeiro encontro com Luiz. Ela está tentando escolher o certo roupa desde cedo. Esta blusa está muito brilhante, ela disse se olhando no espelho, e essa saia me faz parecer uma adolescente. A mãe da menina assistiu essa cena rindo baixinho. Querida, você parece que vai a um baile no Palácio de Buckingham. A mulher disse e sorriu. É quase o mesmo. Fui convidada para o teatro. Olivia disse, o teatro, isso é maravilhoso. E quem te convidou? Mamãe perguntou. Luiz, meu novo amigo, te falei dele, ele me deu mimosas no ônibus. Lembra? Olivia lembrou a ela, deixando de lado outra roupa inadequada. Você deve usar algo modesto, mas elegante para ir ao teatro, disse sua mãe, e ajudou Olivia a escolher a roupa certa. A menina escolheu uma saia elegante, uma blusa de seda e sapatos clássicos de salto alto. E quando Olivia tirou o casaco no foyer do teatro, ela imediatamente percebeu o olhar de admiração de sua amiga. Os olhos de Luiz brilhavam mais que os holofotes e ele mantinha os olhos nela o tempo todo. Aquela noite passou como se estivesse em uma névoa. Olivia tentou assistir o que estava acontecendo no palco do teatro, mas ela estava não é bom nisso. Às vezes o Luiz falava alguma coisa no ouvido dela e ela ficava sentada ali como uma monumento. Olivia não conseguia se conter. Eles estavam tão próximos um do outro, às vezes se tocando braços, e era como se a paralisasse. Era como se ela fosse um coelho e ele a jiboia, privando-a da capacidade de falar, para rir e até para achar o ator que interpreta o mordomo é genial, né? Luiz comentou novamente. Olivia acenou com a cabeça em resposta. Luiz estava muito perto, e ela podia sentir sua presença. Arrepios corriam por sua pele e toda vez que ele se inclinava para contar seu algo era como se uma corrente de água quente a banhasse da cabeça aos pés. Mas o mais incrível era que ela sentiu algo semelhante acontecendo com ele. É que Luiz era muito melhor em esconder isso. Quando a peça finalmente acabou, eu dei um suspiro de alívio. Perto do armário, ela foi distraída por uma venerável senhora usando um vestido longo e elegante e uma capa de pele. Ela também estava segurando um leque em seus braços. Tudo parecia muito extravagante e grotesco. É quase impossível ver fashionistas assim nas ruas da cidade. Fascinadas pelo site Vivid, que Olivia perdeu sua vigilância por um momento, e quando ela voltou a si, Luiz já havia lhe entregado um casaco. Mesmo através do tecido grosso de seu casaco, ela enchia as mãos de Luiz, e quando ele
A tocava tudo por dentro, ela cerrou as mãos dele, a queimou. O homem segurou as mãos nos ombros delicados dela por um tempo e a onda de sufocamento tomou conta de Emma novamente. De modo que ela não conseguia respirar. Eles saíram do metrô e depois, pegando um táxi, Luiz galantemente abriu a porta para ela. Ele ocupou o banco do passageiro ao lado do motorista. Isso permitiu que Olivia recuperasse o fôlego por um tempo, mas apenas até Luiz sair do carro primeiro e deu-lhe a mão. Ai, a menina involuntariamente exclamou, porque quando ele pegou a mão de Olivia, parecia que ela havia sido atingida por uma arma de choque. Luiz estremeceu, porque sentiu a mesma forma como ambos se entreolharam, e perplexidade, eletricidade estática. Olivia disse baixinho, esfregando a mão, ou talvez seja a faísca de que falam tantos romances de amor. Luiz sorriu de volta. Olivia não pôde deixar de olhar em seus olhos ao se despedir. Ela afundou neles como em um lago, mergulhou e voltou a subir. Luiz rapidamente se despediu e saiu. Ela não conseguia dormir metade da noite, repetindo em sua cabeça cada frase que ele dizia, cada gesto, cada olhar. Só de madrugada a menina conseguiu adormecer. Filha, são 12 horas, você vai levantar? A mãe dela perguntou quando ela entrou no quarto. No dia seguinte é domingo, eu tenho direito de dormir. Ela disse que não queria contar para a mãe dela. Ela não conseguia dormir à noite e quando acordou, seu primeiro pensamento foi sobre Luiz. Naquela manhã Olivia não conseguiu comer nada. Ela tomou 2 xícaras de café e começou a se preparar para o exame de sociologia, mas em seus pensamentos ela estava longe da sociologia e ela estava com muito sono. Luiz ligou para ela inesperadamente. Ela queria gritar de alegria quando ouviu a voz dele. Foi preciso muito esforço para não fazer isso. Você gostaria de dar um passeio no parque esta noite ou ir ao cinema? Ele sugeriu que ela certamente não queria passar 2 horas em paralisia novamente como no teatro. Eu adoraria dar uma volta, preciso muito de um pouco de ar fresco. Ela respondeu. Às 18 horas Luiz estava esperando por ela na frente da entrada. Quando ela ouviu, o coração de Armor disparou. Ela não conseguia respirar normalmente, mas não queria mostrar sua empolgação e deixá-lo saber o quanto estava feliz em ver ele de novo. Ela queria abraçá-lo e beijá-lo, segurar suas mãos, mas em vez disso ela apenas acenou com a cabeça, cumprimentando-os jovens que caminhavam calmamente pelas vielas do parque da cidade. Luiz estava contando uma história engraçada de sua infância e de repente, sem parar de falar, pegou Olivia pela mão e fez: não a deixe ir até o final do The Walk, você está congelando, vamos a um café. Eu conheço um bom café nas proximidades, eles fazem bolos e chocolate quente muito bons, ele sugeriu. Eu adoraria, Olivia disse. O tempo voou enquanto eles desfrutavam de bebidas quentes e eclairs. Quando saíram do café já escureceu. Não quero te deixar ir, Luiz Cid, quando pararam na frente do prédio. E eu não quero ir, ela respondeu e olhou para ele, e então ele colocou os braços em volta dela cintura e a beijou. Olivia queria tanto aquele beijo e finalmente aconteceu. No dia seguinte na universidade, a Olivia não conseguia pensar nos estudos, estava sonhando, lembrando como ela e o Luiz comeu doces, como eles apertaram a palma da mão dela com as mãos quentes, como ele a abraçou do lado de fora do prédio e depois a tocou. Seus lábios macios. Ela pensou em tudo na universidade e depois no caminho de casa. E ela estava tão imersa em seus doces pensamentos que quase perdeu o passo que vem a seguir para ela e Luiz. Ela se perguntou qual é o futuro dela com ele. Ela não tinha resposta para todas essas perguntas. Ela sabia era que queria beijá-lo dia e noite sem parar. Olivia e Luiz se encontravam quase todos os dias. A primavera acabou, as chuvas de verão passaram e o outono chegou. A Olivia apresentou Luiz aos pais. Eles gostaram do amado da filha. Depois de meio ano de romance, Luiz também decidiu apresentar sua namorada para sua mãe Dalia. A essa altura ele já havia contado a Olivia sobre sua mãe e ainda mostrou algumas fotos dela. Dalia era uma atraente mulher esbelta e aos 43 anos parecia que tinha 30. Deu à luz o Luiz cedo mal, completando 18 anos. Seu esposo não era muito mais velho, então seu casamento precoce não resistiu às provações e se separou um ano depois. Dalia já era uma mãe solteira criando seu único filho. Ela nunca mais se casou, embora ocasionalmente saísse com homens diferentes. Luiz não se comunicou com o pai. Ele só sabia que o pai casou de novo e teve filhos. O Luiz sabia até onde o pai dele morava, mas não procurou encontrá-lo. Ele acreditava que o homem havia traído ele e sua mãe. Olivia viu a tremenda influência de Dalia em seu filho. Ela era a autoridade absoluta e
padrão de mulher para ele, então Olivia tentou fazer de tudo para que Dália gostasse dela. Porque ela queria muito ser a esposa do filho e sua mãe sempre ensinou isso. Ela deveria ser amiga da sogra, essa é a chave para um relacionamento familiar feliz. No dia em que conheceu sua sogra em potencial, Olivia comprou seu bolo favorito no shopping. Ela conheceu Luiz e juntos eles foram para a casa dele. Tinha acabado de chover e julgando pelo nuvens se aproximando, uma segunda tempestade estava chegando. Os jovens estavam com pressa. Olivia passou a manhã penteando cuidadosamente o cabelo e aplicando maquiagem. Agora ela estava preocupada em se molhar. Ela não queria estragar o penteado. Luiz carregava uma caixa com um bolo. Mão e apertou o pão de Olivia com a outra. A estrada estava molhada e escorregadia. De repente Luiz escorregou. Ele tentou ficar de pé, mas tropeçou em uma pedra. Tudo isso aconteceu em questão de instantes. Olivia conseguiu agarrar Lewis pela manga. Mas o bolo não teve tanta sorte. Luiz abriu o braço e a caixa do bolo voou como um pássaro. Viajou um par de metros e caíram no chão. Eles pegaram a caixa de lama e se entreolharam confusos. Não deu tempo de voltar para outro bolo. Já estavam um pouco atrasados e tão longe. Como Olivia sabia que Dália odiava pessoas que não eram pontuais, ela valorizava seu tempo e o tempo de outros. A pontualidade era cortesia da mãe de Kings. Luiz acreditava. Olivia não poderia fazer esta mulher esperar por ela. O que ela pensaria dela? Afinal, as primeiras impressões são muito importantes. Não havia nada a fazer. Luiz e Olivia tiveram que ir sem bolo e com roupas sujas. Luiz tocou a campainha de sua casa. Passos foram ouvidos e um momento depois Dália abriu a porta. Ela estava elegantemente vestida com maquiagem perfeita e penteado. Ela sorriu amplamente ao ver seu querido presente e então congelou em choque quando ela viu um casal com roupas sujas com uma caixa suja amassada, mas Dália sabia como controlá-la. Emoções. Ela voltou a sorrir e convidou o casal a entrar na casa. Enquanto Luiz e Olivia tentavam se limpar no banheiro, Dália abriu a caixa. O bolo estava amassado, o creme de rosas espalhado e misturado com as frutas agora era uma espécie de multicolorido. Mistura cremosa, mas não atrapalhou em nada o sabor. E na hora de tomar o chá, o bolo ficou muito gostoso. Até a Dália gostou de comer um pedaço de bolo. Não é o embrulho que conta e sim o conteúdo, Dália disse sabiamente. Luiz e mãe encantou a menina. Inteligente, educada, sociável, foi interessante conversar com ela. A mulher também ficou satisfeita com a escolha do filho. Olivia é modesta, inteligente e com natureza dócil. Ela é um bom par para o meu filho, Dália concluiu. Olivia se formou com louvor e conseguiu um emprego como gerente em uma academia após a primeira semana de trabalho que Luiz levou. Ela foi a um restaurante. Olivia pensou que eles estariam comemorando seus sucessos no trabalho, mas ela estava errada. Assim que eles se sentaram à mesa, ela viu dois garçons carregando uma grande cesta de rosas brancas. Luiz Natled para eles tirou uma caixa de veludo do bolso e se ajoelhou. Minha linda Olivia, nunca pensei que fosse possível me apaixonar tanto. Te imploro para ser minha esposa, ele disse solenemente. E surpresa, Olivia ficou sem palavras e lágrimas vieram aos seus olhos. Foi bom que ela não se incomodou com maquiagem, senão o rímel iria escorrer pelo rosto. Quer casar comigo? Luiz perguntou olhando esperançoso para sua amada. Ele olhou para Olivia como se fosse apenas dois deles no restaurante, mas havia dezenas de curiosos olhando para eles. Olivia caiu em si e acenou com a cabeça. Obviamente, ela disse que sim. Ela poderia ter dito mais alguma coisa. Ela não conseguia mais imaginar sua vida sem Luiz. O casamento foi marcado para 15 de dezembro. Não seria melhor esperar até a primavera ou verão? Sua mãe sugeriu então poderíamos celebrar o casamento em um belo jardim mais romântico. Mas Olivia não queria saber disso. Luiz também queria amarrar os pés a ela o mais rápido possível. Eu quero tanto casar que ele sorriu para a noiva. Estou contando os dias em que finalmente vamos se tornar um marido e mulher. Ela não podia acreditar que em breve ela seria a esposa de Luiz. Como seu noivo, ela contou os dias e fez marcas vermelhas em seu calendário com um lápis, regozijando-se com o dia em que ela seriam as garotas mais felizes do mundo. Estava se aproximando no início de dezembro. Eles reservaram um restaurante e comprou alianças. Mas Olivia não conseguiu encontrar o vestido de noiva certo. Ela e sua mãe percorreram todas as lojas da cidade, mas não encontraram nada adequado. Ou o vestido era muito grande ou muito pequeno, ou a cor não combinava, ou havia muitos ou poucos cristais. Lassie, me parece que você não sabe o que quer. Sua mãe cansada repreendeu.
Sua mãe estava muito cansada e nervosa pois Olivia havia tornado a escolha do vestido uma tarefa impossível. Olivia também estava muito cansada disso e ficaria feliz em finalmente comprar um vestido, mas como? Ela não queria comprar um vestido comum, afinal é um dia especial na vida de toda mulher. Então o vestido deve ser muito especial e Olivia sabia que com certeza encontraria aquele vestido especial que uma amiga lhe disse. Sobre uma nova loja de noivas no centro da cidade, Olivia decidiu ir sozinha para não incomodar sua mãe, que estava cansada de tanto esperar por nós. Ela não tinha ideia na hora que o viagem seria fatal para ela. Naquele sábado de manhã, Olivia levantou-se cedo, vestiu o roupão e silenciosamente tentou não para acordar seus pais. Foi até a cozinha, ainda estava escuro, mas ela não ligou. A luz acendeu a máquina de café e olhou pela janela. A pálida lua minguante olhou para ela com um olhar, maneira fria e hostil. Isso deixou Olivia desconfortável. Ela estava tomando seu café e pensou que logo sua vida mudaria completa e irrevogavelmente. O mundo continuaria o mesmo e o estrelas no céu e o sol e o velho carvalho fora de sua casa, tudo será o mesmo exceto sua vida. Ela vai morar com Luiz e a vida familiar vai começar. Eles vão ter um bebê, então um segundo, talvez até um terceiro bebê. Seus amados sonhos de criar uma grande família, porque ele nunca teve uma família completa, ele só teve sua mãe. Cheio de esperança, Olivia entrou em um táxi e pegou o centro da cidade. Ele sentou no banco de trás e sonhou com experimentando seu vestido especial e amanhã apresentará Dália aos pais. A garota pensou no que mais ela tinha que fazer antes do casamento, mas todos os planos da garota foram arruinados quando o carro de repente apareceu como um carrossel. O motorista perdeu o controle e o carro bateu em uma cerca a toda velocidade. Tudo aconteceu tão rápido que Olivia nem teve tempo de se assustar. Sentiu como se alguém tivesse desligado as luzes. Quando a menina acordou, não entendia onde estava. Havia fios, tubos e 4 tubos em todos os lugares. Ela tentou dizer alguma coisa, mas seus lábios estavam tão secos que ela não conseguia pronunciar uma palavra. Tente não falar e não se preocupe, está tudo bem. A enfermeira veio e reajustei o cobertor do paciente. Espere um minuto, vou ligar para o seu médico. Olivia estava com uma dor de cabeça terrível. Ela não entendia o que havia acontecido com ela e por algum motivo ela não conseguia sentir as pernas. Ela podia vê-los, mas não conseguia mover um dedo. O que há de errado? A garota não conseguia entender. O médico disse a ela que ela estava em coma por 3 dias. Os médicos lutaram por sua vida. Felizmente seu corpo jovem era forte e venceu a batalha pela vida e logo Olivia acordou, mas sua espionagem foi seriamente danificada no acidente. O veredicto do médico foi como um raio do nada: ela nunca mais andaria e ficará incapacitada para sempre. Em 15 de dezembro, em vez de Waltzen, sou uma leiga imóvel em sua cama de hospital. Sempre tinha alguém ao lado dela, ou seu pai ou sua mãe. Luiz vinha muitas vezes trazendo flores, chocolates e brinquedos macios favoritos de Olivia. Ele a confortou e tentou animá-la. Mas toda vez que ela via lágrimas em seus olhos, Olivia se perguntava de quem Luiz sentia mais pena. Para Rama ou para ele. Eles nunca mais falaram sobre casamento, apenas tentaram evitar o assunto como se tivesse se tornado um tabu. Olivia, acredito que você vai se reerguer, Luiz repetia todas as vezes, recusando-se obstinadamente a aceitar o diagnóstico do médico. Mas na hora de comprar uma cadeira de rodas, as esperanças dos meninos pela recuperação de sua noiva foram destruídas 3 dias antes de ela receber alta do hospital. Dália apareceu de repente no quarto de Olivia. Antes disso, ela apenas mandou uma mensagem para ela. Mensagens encorajadoras, mas ela nem ligou. Posso entrar? A mulher perguntou batendo na porta. Ela estava elegantemente vestida como sempre e até mesmo as capas de sapato do hospital que a enfermeira deu a ela pareciam elegantes sobre seus sapatos. Com certeza a garota se alegrou. Tava com saudades, mamãe. Essa é a Dália. Ela apresentou a Luísa, mãe. Olá, prazer em conhecê-la. A mãe de Olivia cumprimentou-a com sinceridade. Imaginei um pouco nosso primeiro encontro. Diferentemente, não há nada que possamos fazer sobre esta situação. O Todo-Poderoso deve ter um plano especial para nossa família. Dália sorriu amplamente, mas ela não disse nada de volta. Gostaria de falar com Olivia a sós, se possível, ela disse delicadamente. Claro. A mãe de Olivia assentiu e saiu. O quarto do hospital. Dália trouxe um grande e lindo buquê e um livro grosso. É para te manter entretido, a mulher explicou e sentou-se numa cadeira ao lado dela.
Dalia estava agindo um pouco estranho, geralmente ela estava confiante, mas agora ela estava envergonhada esfregando o ar nervosamente. Lenço de chifão com os dedos como se quisesse dizer algo, mas não ousasse. E então de repente ela se ajoelhou na frente de Olivia, o que chocou e assustou a garota. Eu imploro que você saia, Luiz, ela exclamou. Olivia, minha garota, você realmente não amava cada um. Outro nada sério, só um pouco de romance, um pouco de carinho que você confundiu com um sentimento real por causa de sua inexperiência. Dalia, nós nos amamos. Uma Olivia confusa respondeu: de que tipo de amor você está falando? A mãe de Luiz ergueu as sobrancelhas em surpresa. Acredite em mim, querida, você e meu filho têm. Não faço ideia do que eu estava na mesma situação, então eu sei do que estou falando. A princípio pensamos que é amor até o túmulo, mas depois descobrimos que não havia amor, apenas uma tempestade hormonal. Amarga decepção vem com a compreensão disso. Não é melhor terminar agora? Olivia não podia acreditar em seus ouvidos. Ela entendeu o que Dalia estava tentando dizer a ela, mas ela não queria acreditar. Você quer que a gente termine nosso noivado? A garota perguntou. Eu quero que você faça isso, a mulher esclareceu com voz severa. Não posso tomar essa decisão pelo Luiz. IMMA começou, mas Dalia a interrompeu. Você sabe, meu filho, ele é um verdadeiro cavalheiro. E uma pessoa muito decente. Luiz nunca vai te deixar mesmo que você sofra por sua causa. Ela soluçou. Sofre, nós nos amamos. Ele e eu sonhamos com uma família. Que Olivia disse inquieta. Exatamente. Você não entende que pode esquecer de ter uma família normal agora? Luiz queria filhos e eu queria netos, mas agora as esperanças de um futuro brilhante estão nubladas. Sei que você está orgulhoso. E você é inteligente, sabe que ele vai casar com você por nobreza, por pena de... Você realmente precisa disso, por favor, termine com ele, expulse-o, faça-o de qualquer maneira possível. Olivia estava silenciosa, a tensão parecia pairar no ar. Acho que você me odeia agora, Dalia. Sugeriu, mas tente me entender, eu sou mãe e toda mãe quer o melhor para ela. Criança, você sabe que Luiz é meu único filho, eu sacrifiquei minha vida inteira por ele. Ter uma vida decente e me dói ver meu filho sofrer tanto. Você acha que eu não sofro ou devo sorrir amargamente? Meus pais. Você acabou de ver minha mãe, ela está deprimida. Sim, eu entendo, seu destino é aleijado. Lamento sinceramente pelo que aconteceu. A mulher assentiu. Sinceramente simpatizo com você e sua aparência, mas é justo arrastar um homem inocente para o abismo com você. Me parece que só os egoístas fazem isso. Olivia ficou chocada. Apenas um mês atrás, esta mulher sorriu para ela, abraçou-a e chamou sua filha. E agora, por favor, vá embora, ela pediu tentando conter as lágrimas. Somente quando Dalia saiu da sala, Olivia começou a chorar amargamente. Ela raramente se permitia chorar, ela sempre se controlou, mas naquele momento não havia mais força mental ou física. Aquelas pessoas que dizem que a arma humana mais poderosa é a língua estão certas. Cada palavra de Dalia perfurou a garota. Coração como uma faca afiada. Quando mamãe voltou para o quarto, Rama estava chorando com o rosto no travesseiro. E ela não conseguiu parar. Sua mãe ainda teve que chamar uma enfermeira que injetou um sedativo em sua filha. Não há culpa, minha menina, a mãe de Olivia tentou confortá-la. Todos querem felicidade para seus filhos. Pais farão qualquer coisa pela felicidade de seus filhos. Alguns até estão prontos para fazer algo realmente cruel, mas não se preocupe, querida, tudo ficará bem. Você vai ver, só não desista e reze. Olivia não acreditou em uma palavra. A mãe dela disse na época como tudo poderia estar bem quando a vida estava desmoronando. No dia seguinte, Luiz entrou como se nada tivesse acontecido, a julgar pelo seu comportamento que ele não sabia sobre a visita de Dalia ontem. Olivia não contou a ele sobre a conversa desagradável. Luiz contou a ela sobre os problemas no trabalho, sobre o aumento do preço da gasolina e algumas outras bobagens. Mas ela mal escutou. Ele não vem mais pra mim, ela disse, interrompendo ele. Como assim? Eu não entendo você, Olivia, porque eu não deveria ir? Ele se perguntou. Pare de agir como um cavalheiro, ela respondeu. Você sabe que não pode me ajudar de qualquer maneira. Agora eu tenho minha vida e você tem a sua. Nossos caminhos não se cruzam agora. A voz de Olivia tremeu e ela se virou para a parede para não olhar para Luiz neste momento difícil e não mostrar seus verdadeiros sentimentos. A última coisa que ela queria era que ele desaparecesse de sua vida. Você acha que eu sou um covarde? Você acha? Eu sou um traidor? Luiz exclamou. Vou te provar que não sou. Não existe a sua vida e mente, existe apenas a nossa vida. Este é o nosso caminho comum e devemos trilhar juntos. Luiz, não seja tão dramático, você não me deve nada.
Você não deveria se sacrificar. Eu respondi com orgulho: não vai dar certo entre vocês. E eu, Luiz, fiquei em silêncio por alguns minutos, mas pareceu uma eternidade para Olivia. Tudo bem, mas lembre-se que é o que você queria. Ele finalmente interrompeu o silêncio ameaçador. No quarto adeus para sempre, o jovem saiu fechando cuidadosamente a porta atrás de si. Olivia não podia acreditar que ele a havia deixado assim. Ela insistia em terminar, mas no fundo, seu coração, ela esperava que ele lutasse pelo amor deles, que ele mandasse uma mensagem, ligasse para ela e viesse buscá-la do hospital, mas ele não fez nada disso. Luiz a traiu, ele traiu o amor deles. Ele matou o sentimento que os havia trançado juntos, amarrando-os em um único nó que ela sentia ser impossível de desamarrar. Descobriu-se que o vínculo deles era muito fácil de quebrar, apenas um aceno da mão, uma frase. Adeus para sempre, e foi isso, sem amor, sem paixão, nada. Apenas vazio, dor e decepção. Assim começou um novo capítulo na vida de Olivia. Destino: seus pais a levaram para casa com um buquê de flores e uma cadeira de rodas. Eles não conversaram sobre nada no caminho para casa. Houve silêncio no carro. Olivia olhou pela janela. As luzes da cidade grande brilhavam ali como na noite em que ela voltou da universidade e conheceu Luiz. Os pais pediram para o táxi parar em frente à farmácia. A May teve que comprar remédio para Olivia. O médico deu uma longa lista de medicamentos para a filha. Gostaria de poder tomar todos os comprimidos uma vez e adormeço para sempre. Só um pensamento que ela não queria viver. Quando ela entrou em casa em uma cadeira de rodas, ela não se conteve e começou a chorar no corredor. Seu pai a carregou até o banheiro e sua mãe a ajudou a se despir e a tomar banho. Gotas quentes escorriam o rosto da garota misturado com lágrimas amargas. Eu vou me amarrar com uma toalha. Ferozmente ela queria lavar o cheiro do hospital para a doença. Ela queria lavar o seu passado e Luiz tocou para sempre. Então seus pais a ajudaram a sentar na mesa. Sua mãe preparou café e no conforto de sua casa a menina gradualmente se acalmou. Naquela noite ela dormiu profundamente em seu quarto, mas pela manhã a dor voltou. Quando na gaveta de sua escrivaninha encontrou um lindo cartão com 2 cisnes no meio de um lago em flores brancas. 2 alianças de casamento brilhavam em ouro. Acima delas era o convite de casamento que ela e Luiz havia cantado pouco antes da tragédia, e agora a Rama estava segurando o postal apertando as mãos. Porque isso aconteceu comigo? Porque ela não entendeu. Olivia chorou de novo e rasgou o odioso convite em pedacinhos, e depois chorou por muito tempo, cobrindo o rosto com as mãos frias. Na véspera da alta da filha, a mãe limpou o apartamento, livrando-se cuidadosamente de tudo que pudesse machucar Olivia, mas ela não tinha o hábito de vasculhando os pertences de sua filha, e agora ela ouviu Olivia chorando. Olivia pediu à sua mãe para trazer-lhe tigela de metal e fósforos. A menina colocou os restos de convites na tigela e pôs fogo. E então ela abraçou sua mãe e juntos assistiram à queima de seu sonho, que nunca estava destinado a se tornar realidade. Olivia verificava seu telefone a cada hora. No fundo de sua alma sofredora, ela ainda esperava ver chamadas perdidas ou mensagens do Luiz. Ela achou que seria mais fácil se ele mandasse uma mensagem dizendo que estava arrependido, que estava preocupado e que quer resolver tudo, quer sua amada de volta. Uma noite a campainha tocou. Olivia estremeceu de surpresa. Seus pais não estavam esperando visitas. A esperança brilhou por um momento no coração da menina, e se fosse o Luiz quem viesse ver, para ela se arrepender e pedir perdão. Olivia freneticamente começou a ajustá-la roupa e escovar os cabelos, mas em vão. Foi só uma vizinha que veio pedir sal. Dias se passaram e Luiz nunca ligou. Ele se livrou dela como se ela fosse uma brinquedo indesejado quebrado. Seu cérebro queimou com a percepção da traição. Olivia amaldiçoou o dia em que Luiz lhe dera aquelas malditas flores amarelas e se repreendeu por confiar no homem que tornou-se seu primeiro homem, e depois a abandonou quando o primeiro problema surgiu. O amor a irritou e a pegou. Excitada, esse sentimento a fez acreditar ingenuamente que Luiz precisava dela tanto quanto precisava de ar, e que ela era a única e apenas Olivia gostaria de não ter sentido nada. Então ela não sentiria dor, não. Sentir ressentimento e a percepção da traição não queimaria seu coração. Olivia ficou deprimida. Ela não saiu do quarto por dias e apenas ficou deitada na cama olhando para a parede. Ela sentiu como se sua vida, como uma xícara de porcelana, tivesse caído e se quebrado em pequenos pedaços. Ela se sentiu como um pássaro ferido deitado no fundo de uma ravina, morrendo, um pássaro que nunca deveria voar novamente.
Agora ela podia ver seu amado apenas em seus sonhos. Quando Olivia dormia, ela viu nosso vestido de noiva. Ela dançou na neve. Vestido branco sob o olhar de admiração de Luiz, e toda vez que amanhecia ela não. Quero acordar e ficar preso naquele mundo cruel e injusto, cheio de traição novamente. Olivia querida, porque você não chora? Isso vai fazer você se sentir melhor. A mão quente da mãe tocou o ombro da menina. Me dói ver você sofrer. Você não sai do seu quarto há dias e não diz nada ao papai, e eu estou muito preocupada. Eu não posso, mamãe, talvez eu devesse, mas não posso. Lágrimas ou água, mas tudo dentro de mim está queimando, como se um fogo estivesse em fúria. Olivia respondeu calmamente. Seus olhos estavam secos e quentes. Olivia querida, você precisa comer alguma coisa. Por favor, querida, a mãe dela implorou. Não quero. A filha dela respondeu. De novo e de novo, pelo menos beba um pouco de chá ou você ficará desidratado. A mulher inquieta disse. Às vezes Olivia desistia e tomava uma xícara de chá só para que a deixassem em paz. Pobres pais. Ela sentiu pena deles, eles estavam perdendo a cabeça de tanto desamparo. Um dia o pai de Olivia a comprou bolo preferido para agradar a filha. Olhando as rosas cremosas e as bagas, a menina lembrou-se logo do dia. Ela conheceu o rosto de Dalia. Olivia com uma careta de sofrimento. Ela estava tão feliz então, e agora ela está. Sofrimento. Ela tentou esquecer tudo, tirou isso da cabeça, mas a saudade veio. Ela como uma onda do mar. Toda vez que Olivia fechava os olhos, ela via Luiz, seu cabelo castanho, sua toupeira acima dele, lábio superior que ela adorava beijar, e seus olhos maravilhosos. Ela amava a cor do chá Linden com mel. Olivia ficou com nojo de se olhar no espelho. Ela não conseguia aceitar o fato de que agora ela era apenas uma Zé Ninguém. A palavra deficiente fez a menina sofrer ainda mais. Tudo parecia um pesadelo que estava prestes a acabar com sua vida. Foi dividido em antes, depois, que amigos amorosos e dias felizes foram deixados naquele passado brilhante e feliz. Agora todos os seus amigos desapareceram e Olivia ficou sozinha. Ela estava muito solitária e triste. Sim, ela adorava livros interessantes, filmes e boa música, mas eles não podiam substituir o calor da simples interação humana. 6 meses depois, Olivia e sua mãe foi a um centro de saúde especializado para pessoas com deficiência localizado à beira-mar. No começo a garota não queria ir a lugar nenhum. Porque eu deveria ir lá? Você acha mesmo que eu quero sair de férias agora? Ela perguntou. Eu não vou poder nadar mesmo. Olivia querida, pelo menos aí podes apanhar ar fresco. Ouve o som do mar, observa as ondas. Ela convenceu a filha. Eventualmente Olivia concordou que não queria ir a lugar nenhum, mas ela não queria chateou seus pais, ou ela sabia que tinha feito um esforço enorme para seu pai conseguir os ingressos. O centro de saúde revelou-se bastante bom e confortável para além da terapêutica. Procedimentos, havia muitas atividades interessantes. Olivia estava um pouco tímida nos primeiros dias, mas aos poucos ela conseguiu acostumada com aquele lugar e até gostou. Uma vez, por curiosidade, ela atendeu torneio de damas e lá conheceu Bárbara, uma mulher de meia idade. A história desta mulher impressionou Olivia. Bárbara já havia sido uma campeã equestre, mas depois de uma infeliz queda de um cavalo, a mulher ficou incapacitada e sua carreira esportiva foi esquecida para sempre. Parecia que a vida havia desmoronado. Mas Bárbara tinha um cônjuge e filhos dedicados e amorosos ao seu lado pelo bem de sua família que ela não permitir-se cair no desânimo. Bárbara continuou seguindo em frente. Ela entrou na universidade e obteve uma licenciatura em psicologia, terminou os estudos de pós-graduação e tornou-se um PhD. Eventualmente a mulher abriu uma clínica particular de atendimento psicológico. Agora ela oferece aconselhamento e ajuda as pessoas a superar situações difíceis. Não foi fácil, mas tentei me definir de uma forma positiva. Bárbara admitiu. Olivia, você sabe que minha vida não acabou. Qual significava que eu tinha que seguir em frente. Confie em mim. Tudo vai dar certo se você quiser e se esforçar para isso. Aceitei minha condição e aprendi a viver para cuidar de mim, para limpar meu apartamento, para cozinhar para minha família, fazer roupa para passar. Eu estava aprendendo tudo do zero e demorava. Mas eventualmente comecei a viver uma vida normal. Olivia, você tem que entender isso. Deficiência não é uma doença, é um estilo de vida. Sua vida não está em perigo. Você é como qualquer outra pessoa, mas com alguns limites de mobilidade. Você pode fazer o que quiser, estudar, viaje, faça amigos e aproveite cada dia de sua vida. As palavras de Bárbara deram a ela uma esperança para o futuro. Era apenas um pequeno passo para uma vida melhor,
mas Olivia já havia dado isso. Passo talvez ainda não tenha terminado, a garota pensou com otimismo pela primeira vez em muito tempo. Talvez eu pudesse fazer algo útil como esta mulher incrivelmente forte. Eu poderia me tornar útil para a sociedade, apesar da minha deficiência. Bárbara continuou sendo uma pessoa incrivelmente alegre. Pessoa que as pessoas gostavam dela e ela tentava dar a todos um pouco de sua atenção. Olivia teve mais sorte do que as outras. Essa mulher se tornou uma espécie de amiga mais velha e cunhou para ela. Foi muito interessante e divertido com ela. Ela já tinha esquecido que maravilha é conversar alegremente com alguém tomando uma xícara de chá. Seu filho mais velho, Elias, a quem ela logo apresentada, Olivia esteve no posto de saúde com Bárbara e a ajudou em tudo. Aconteceu que elas foram inseparáveis por 3 semanas. Elias deu alguns sinais de atenção à amiga da jovem mãe e fez belos elogios, mas ela não os levou a sério. Ela ficou muito satisfeita, mas ela pensou que ele estava fazendo isso por educação. Na manhã anterior à partida, Olivia e Bárbara estavam tomando café juntas no terraço. Me diga, você não percebeu que meu filho se apaixonou por você ou você está apenas ignorando esse fato? Bárbara perguntou. Do que você está falando? É impossível, Olivia exclamou, engasgando com o café. Elias é um jovem atraente. Não consigo esconder, gosto muito dele, acho que todas as garotas gostam dele. Ele é lindo, forte e inteligente. Mas ele é um homem saudável e normal, e eu sou deficiente. De que tipo de sentimentos estamos falando? Sobre o que? Bárbara ficou indignada. Você acha que não é um ser humano, não uma mulher, porque você acha que é impossível se apaixonar por você. A garota abaixou a cabeça. Você criou alguns limites para si mesmo, Bárbara continuou. Mas ousado, acredite em mim, este mundo não tem limites, todos os limites estão na sua cabeça e você decida que caminho você quer seguir para sofrer, culpar a todos por seus infortúnios ou viver sua vida ao máximo, aproveitando ao máximo cada dia, respirando fundo ou cochilando tranquilamente no canto. Neste mundo todos têm direito à felicidade pessoal. Meu marido é um homem muito atraente, mas apesar da minha doença, ele nunca me traiu só porque gosta de estar comigo. Eu não reclamo, eu não resmungo sobre o destino e vivo minha vida com um sorriso no rosto. Eu não posso andar, mas isso não me impede de viver minha vida ao máximo. Você não deve desistir de si mesmo. Você tem que acreditar que ainda tem tudo pela frente. Olivia foi para casa, mas as palavras de Bárbara ficaram presas no fundo de seu coração. Conhecer esta mulher mudou completamente sua mente. Ela impressionou Olivia com sua atitude perante a vida, com que coragem, com que calma ela aceitou o fato de sua deficiência. Sem nenhuma raiva, Olivia ficou impressionada com o desejo de Bárbara de viver e decidiu mudar completamente seu destino. Olivia pensou que Elias iria esquecê-la rapidamente, mas ela estava errada. Ele ligou e mandou mensagem várias vezes ao dia. Eles conversaram e riram. Olivia tentou garantir que sua comunicação não cruzasse o cofre linha porque ela estava com medo de se machucar novamente. Ela podia ver que Elias gostava dela, ela podia sentir isso, mas ela não se permitia pensar que eles ficariam juntos, por quem ela tinha medo de se apaixonar. A menina tinha muito medo de abrir o coração e se queimar de novo. Posso visitá-lo? Elias perguntou um dia durante a conversa. Ele estava insinuando uma reunião há muito tempo. Olivia estava confusa e havia pausa estranha. Porque você precisa para quê? Ela perguntou francamente, falando. Pensei muito nisso quando voltei do posto. Eu não sabia se deveria ligar para você ou não. Eu gostava muito de você e pensava em você o tempo todo, mas sabia que não tinha direito de lhe dar alguma esperança. Eu me perguntei se poderíamos ter um futuro juntos, mas você me atingiu no coração e eu não resisti. Sabe, sempre achei as mulheres muito mais espertas que os homens. Eu tive uma experiência infeliz. Eu tinha uma namorada e ela era legal comigo, mas ela me usava como um brinquedo. E você era diferente. Você é tão caloroso e sincero. Você é real. Eu nunca conheci uma garota como você antes. Logo, Elias veio visitar Olivia e ficou com ela por uma semana. Seus pais acolheram calorosamente a amiga de sua filha. Todos os dias Elias levava Olivia ao parque onde eles passeavam pelas vielas de outono. Ele ajustava cuidadosamente o cobertor dela para mantê-la aquecida, e quando ele a beijou pela primeira vez, Remo começou a chorar, que o assustou muito. Pensei que nunca mais encontraria o amor e de repente, você entrou na minha vida. Ela confessou. Por favor, confie em mim. Elias a tranquilizou. Eu sei que você está com medo, mas nem todos os caras são como seu ex, apenas confie em mim.
O relacionamento caloroso com o jovem, sua atenção e franqueza ajudaram a esquecer seu drama, experiências e olhar o mundo de um ângulo diferente para escrever sua história de vida do zero. Elias e Olivia começaram a namorar e um novo e maravilhoso sentimento de reverência surgiu em seus corações. O jovem viajava para a cidade dela todo fim de semana só para vê-la, para abraçá-la, para segurar sua mão. Um dia, no Dia Internacional da Mulher, Elias trouxe para Olivia um monte de mimosas. A menina olhou para o buquê amarelo e, para sua grande surpresa, não sentiu dor. Eles não a lembravam de seu coração partido e Luiz agora eram apenas lindas flores. Dado a ela por seu amado Elias naquele dia, ele pediu aos pais de Olivia: "Sua bênção eu sinto em meu coração que Olivia é uma parte de mim." Elias confessou: "Quero que nos tornemos uma família." 3 meses depois, Olivia e Elias foram. Casou surpreendentemente. Desta vez ela encontrou facilmente o vestido de noiva certo. Assim que ela e sua mãe apareceram na primeira loja de noivas que ela viu, Armon exclamou: "Este é o meu vestido da sorte." Depois do casamento, o jovem casal ficou com os pais da Olivia. Foi mais confortável dessa forma. A família recém-nascida foi totalmente apoiada pelo marido, mas Olivia queria trabalhar também. O exemplo de sua sogra forte e sábia a inspirou e a fez. Ato primeiro semestre: "Eu tenho a carteira de motorista dela." Elias insistiu nisso, ele também deu a ela um carro chique. Então Olivia frequentou um curso de manicure desde que ela tinha um diploma universitário em gestão. Ela sabia muito sobre gestão e decidiu abrir seu próprio estúdio de unhas. Seus pais a ajudaram a encontrar um prédio adequado e Elias pediu um empréstimo e equipou seu estúdio com tudo ela precisava. Agora Olivia tinha um estúdio de manicure e isso ela trabalhava, fazia o que amava e interagia com pessoas interessantes. O negócio prosperava e Olivia ainda teve que contratar 2 funcionários. Logo ela também contratou uma cabeleireira, depois uma massoterapeuta e comprou uma vertical solário para que um pequeno nail studio se transforme em um verdadeiro centro de beleza. Seu centro de beleza era conhecido por seus serviços de alta qualidade e excelente atendimento ao cliente, e o número de clientes era crescendo a cada dia. Um dia a porta do seu centro de beleza se abriu e ela viu Dalia. "Dalia veio arrumar o cabelo." "Olivia, o que você está fazendo aqui?" A mulher ficou surpresa. "Este é o meu centro de beleza." Ela respondeu com orgulho. Dalia viu uma aliança no dedo anelar de Olivia. "Você se casou?" Ela perguntou. "Sim, eu casei e estou incrivelmente feliz." Eu respondi. "Luiz se casou recentemente." Dalia disse: "Ver, deu tudo certo. Eu estava certo, afinal, eu te disse no hospital que você ficaria bem e que você iria encontrar seu verdadeiro amor." Dalia sorriu, mas seu sorriso não parecia sincero. "Sim, você estava certo." Emma respondeu. "Agora estou realmente feliz e amado." Nesse momento a cabeleireira convidou Dalia a sentar-se numa cadeira perto de um grande espelho. A mulher seguiu obedientemente a cabeleireira com uma expressão perplexa. Parecia a Olivia que Dalia tinha algo mais a dizer, mas Olivia não queria falar nada com Dalia, não havia sentido em insistir no assunto. Naquela noite, Elias chegou em casa muito animado, tirou os sapatos e correu para sua casa. "Esposa, esta é a nossa chance, não podemos perdê-la." ele exclamou segurando um envelope em sua mãos. "Você pode explicar o que aconteceu?" sua esposa perguntou. E Elias disse a ela que Bárbara havia descoberto sobre um médico na clínica de Munique alguns anos atrás. Ele ajuda pacientes desesperados a se reerguerem, mesmo aqueles condenados à deficiência. Minha mãe entrou em contato com esse médico. Infelizmente ele não pôde ajudá-la, mas ela me aconselhou a enviar a ele seus registros médicos. Fiz isso secretamente de você, pois não quero dar falsas esperanças e hoje recebi a resposta: o médico está pronto para te operar. Ele acha que há uma boa chance de você conseguir se reerguer. Não é impossível, deve haver alguma engano. Os médicos me disseram que não é possível. Olivia respondeu. Médicos são humanos, podem cometer erros. Elias respondeu. Acho que temos que tentar. É realmente possível que eu volte a andar? Olivia não acreditou quando foi embora com o marido para a Alemanha para ver o neurocirurgião como sua família. Ela tinha medo de esperar por um milagre, mas ainda a cirurgia e mais reabilitação tiveram sucesso. Um ano depois, Olivia se recuperou totalmente e 3 meses depois descobriu que estava esperando um bebê. Houve muitas complicações e a gravidez não foi fácil, mas Olivia estava sorte indescritível com os médicos, seu profissionalismo, cuidado de Elias. Apoio sem fim ajudou a dar à luz uma menina bonita e saudável que Olivia a chamou de Mônica.
Anos depois, Olivia deu à luz um filho, e uma tarde de primavera caminhando com ele no parque, ela viu um homem caminhando em sua direção com um portão trêmulo. Ela não o reconheceu imediatamente. Era Luiz. Quando viu a ex-noiva, o homem não acreditou no que via. Olivia, é que você ficou surpreso, você está andando. Olivia sentiu o cheiro de álcool quando estavam juntos. Luiz não bebia álcool. Ele parecia muito ruim, olheiras sob seus olhos, barba desarrumada. Sim, eu posso andar, como você pode ver. Olivia sorriu também. Eu posso correr, nadar, malhar e dançar. Mas como isso é possível? Luiz se perguntou. Quero dizer, seu diagnóstico. Quando você tem um marido amoroso e atencioso, tudo é possível. Aliás, este é o nosso filho mais novo, Hannah. Olivia apresentou o bebê. Luiz olhou para o anjinho no carrinho com admiração e tristeza. Ele piscou para o bebê, que olhou para o homem estranho com desconfiança e virou as costas. O menino obviamente não gostou da bagunça. Homem e eu não temos filhos, ele suspirou. Mas você é casado, não é? Olivia perguntou se nos divorciamos ano passado. Tudo porque nunca nos tornamos pais. Minha esposa passou por muitos procedimentos e exames médicos e, eventualmente, acabou que eu era o problema. Eu não posso ter filhos, não é tão engraçado. Acho que não, Sid. Olivia, sinto muito por você, ou talvez Deus tenha me punido por ser um bastardo e deixando você em tempos difíceis. Você acha que eu sou um idiota? Luiz perguntou. Não, acho que não, sou um Sid. Para ser honesto, eu não penso em você, você sabe que é o melhor. Agora sou grato ao destino que tudo acabou assim, a vida colocou tudo em seu lugar. Se não fosse por aquele acidente, eu não teria me tornado o que sou agora, não teria conseguido tudo o que tenho e não consegui conhecer a pessoa principal da minha vida. Mas nós nos amamos, não é? Ele perguntou, gaguejando e olhando nos olhos de Olivia. Você se lembra do dia em que te conheci? Você estava no ônibus, você estava tão triste. O passado está longe, no passado. Derma interrompeu suas memórias. Eu não gosto de ficar remoendo o passado. Quando você está realmente feliz, você não precisa. E se você não estiver feliz? Luiz perguntou a ela, e Olivia pensou que ele parecia um pouco nervoso. Eu sempre penso em você, Olivia. Eu penso na vez em que fomos ao teatro juntos e o dia em que deixamos cair aquele maldito bolo. Me sinto tão mal que não sei como continuar vivendo. Parece-me que perdi algo importante. Tudo vai ficar bem, só não dê. Espero que você ainda tenha um longo caminho a percorrer e agora sinto muito, mas meu filho e eu temos que ir. Olivia disse ao ex-noivo e foi embora com o carrinho. Luiz ficou um bom tempo atrás dela com uma saudade insuportável. Se você gostou, curta e inscreva-se no canal.